Quero unir a primeira com a segunda leitura de hoje. A primeira com o Evangelho, A primeira a respeito da correção. A segunda a respeito da inveja. Então, a primeira, o apóstolo Paulo continuando, em Hebreus 12, ele vai dizer: meu filho, não despreze a educação do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Essa passagem está em Provérbios também, se eu não me engano, Provérbios 3, que vai falar da correção. Quanto é difícil para nós aceitar passivamente uma correção, ainda que seja de uma autoridade, de um patrão, de um professor, de um sacerdote, ainda que seja libertador. Dentro de nós existe aquela fúria, aquele ódio maligno, aquela rebeldia demoníaca que derrubou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que induziram eles a desobedecer e a fugir de Deus quando Deus foi ao encontro deles no jardim do Éden, chamando Adão, e Adão estava escondido. Por isso o apóstolo vai insistir aqui e vai trazer a questão da correção relacionada à paternidade. Ontem eu via um vídeo, o podcast ontem do Instituto Hesed, lá no Vilela. Em um determinado momento, as irmãs e o padre que estavam lá falavam dessa crise de paternidade hoje, que é a falta da personalidade da pessoa, do homem, como pai, como figura ali de correção para os filhos, como figura também de Deus Pai que corrige, que ama. Achava bonito o exemplo que a irmã dava do seu pai, que ela é de uma família de 3 mulheres, e aí sempre eu via isso, que o homem, quando vê uma mulher bonita, ele não consegue ali dominar o seu instinto, o seu olhar. E ela andava com o seu pai, e toda vez que passava uma mulher bonita, ela olhava para o rosto do pai para ver se o pai ia olhar e adulterar, como diz Jesus. Jesus fala, que seu olho te leva a pecar. E aí ela sempre viu no seu pai uma retidão, um domínio do olhar, uma castidade. E isso fez com que ela, depois de desviar de um caminho, conseguisse voltar e encontrar em Deus Pai ali aquilo que ela procurava, aquilo que a sua alma ansiava. E a figura de São José hoje, que Deus vai trazendo como uma figura, principalmente para os homens, do nosso tempo, que tem sido atraído para conhecer mais a devoção a São José. Nossa Senhora de Fátima também aparece no final das aparições, e aparece com São José. Então, São José é aquele que, nesses últimos tempos, vai devolver ao homem e à humanidade o seu ser humano, já que o homem está perdido da sua essência. Então, hoje, quantos homens têm rezado pela conversão das suas esposas que estão malucas, que estão caindo num adultério, numa perversidade, e hoje com essas desgraças que são essas casas de swing, de troca de casais e de tanta bagunça e orgia, onde o ser humano afastado de Deus, ele vai cada vez mais entrando num buraco. Só que esse buraco não sacia a alma do homem, não sacia a alma da mulher, que foi criada para coisas mais elevadas. Santo Agostinho, no seu comentário ao Gênesis, ele vai falar que o único animal que consegue ficar ereto é o homem. O único animal que consegue ter a sola dos seus pés toda no chão é o homem, e a cabeça toda para cima,
Porque para que o homem tenha essa terra sobre os seus pés e busque as coisas do alto. O homem foi feito para aquilo que é celeste. O homem foi feito para aquilo que é divino. E aquilo que é terreno não saciará o homem. A segunda parte dessa meditação é aquela passagem conhecida onde Jesus ele volta à sua terra com os seus discípulos e começa a ensinar na sinagoga. Muitos ali ficam admirados, né? Da onde que ele recebeu tudo isso? Como que conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que ele realiza, da onde vem? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Então, o que gera no povo que conheceu Cristo ali na sua infância, sua criação? Um escândalo, uma inveja. O que é inveja? É a tristeza pela felicidade do outro. A inveja é isso. Eles admiraram que Jesus estava ali pregando, anunciando e realizando milagres. Jesus, vamos dizer, estava sendo elevado por Deus, com a manifestação do poder de Deus, porque o milagre é a manifestação do próprio Deus. E em vez deles se alegrarem com isso, o que acontece? Eles ficam tristes e escandalizados. Eles vão querer achar álibi para não botar confiança na suma sabedoria, não se converter. E Jesus diz essa frase também que para nós dá muito sentido na nossa caminhada. E com certeza, se você também caminha com Deus e vê a sua família ali, que não entende, que não compreende, né, que até admira, mas não quer te imitar, não quer ir com você, não quer te seguir onde você está indo. Jesus diz: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Eu lembro de uma homilia do padre José Augusto, onde ele trabalhava a questão de que até ele em casa, quando ele ia de férias, né, mesmo sendo sacerdote, com os seus que conheceram ele ali, todas as suas mazelas, a sua palavra não tinha força ali de conversão, de evangelização. A única coisa que ele fazia pelos seus era rezar, era interceder por eles, porque essa figura da pessoa que está perto de Deus, quando vai falar de Deus para os seus, é visto muitas vezes como um julgamento, né? Então a nossa palavra não tem força, porque está me julgando. Então nós somos as piores pessoas para falar, para evangelizar. Então muitas vezes, assim como Cristo fez, ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Olha só, Jesus, ontem ele se admira com a fé. O relato ontem é a admiração da fé. Hoje, a admiração já é pela falta de fé. Quando Cristo olha para mim, quando Cristo olha para você, ele se admira por nós termos fé ou por nós não termos fé. Há quantos anos está comigo, Guilherme? Ainda não acredita na minha providência? Ainda não acredita no meu cuidado? Hein? O prêmio da fé é ter mais fé.
nós vamos crescendo de fé em fé, mas quando paramos nesse ciclo de crescimento na fé, nós morremos espiritualmente. Que nosso Senhor nos ajude a lidar com os desprezos, com as invejas, com a difamação. Jesus foi difamado aqui. Quem é esse filho do carpinteiro, o filho de Maria, o pobre? Ele é pobre, como que esse que não tinha nada ali, que vivia, que tinha que trabalhar agora com essa sabedoria, da onde veio? Que nem dinheiro para comprar livros ou ir atrás de mestres ele foi. Da onde vem? É isso que Jesus recebeu, irmão. Aqui, o que nós queremos receber? Jesus recebeu desprezo. E eu e você, o que nós temos procurado? Fica essa pergunta para meditarmos e nos unirmos ao Cristo difamado, incompreendido, não aceito na sua própria terra.